fazemos, né? Vocês, vamos ajudar os irmãos que têm dificuldade, né? Para que possa todos acharem e a gente lermos junto, amém? Colossenses 1:13. Então, está escrito assim. Alguns estão entendendo. Amém. Temos que sempre esperar, né, uns pelos outros, porque a própria Bíblia fala isso, né? Senão a gente já começa errado, não é verdade? Colossenses 1, versículo 13 em diante, está escrito assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos tomou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-nos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Pode se assentar. O primeiro versículo que nós vemos aqui diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O amor que Deus teve por nós foi um amor que nós, às vezes, não podemos compreender de tão grande que ele foi. É só mesmo lendo a Bíblia e recebendo a revelação e envolvendo com esse amor de Deus que a gente pode entender isso aí, compreender nas diversas partes da Bíblia. Quando a gente acha na Bíblia Sagrada essas partes que falam do amor que Deus teve por nós, de tantas formas, isso nos constrange, nos deixa verdadeiramente impactados, nos deixa impressionados, porque foi uma libertação muito forte, foi um resgate. Ele nos tirou do império das trevas. Nós estávamos isentos de luz espiritual. O que é essa luz espiritual? É Jesus que veio sobre a nossa vida. Nós não tínhamos essa luz. Nós andávamos em pecado. Nós andávamos em estado de calamidade. E assim que nós andávamos, em estado de iniquidade, separados de Deus. E Ele nos tirou dessa posição, dessa condição, e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Olha quão grande foi esse amor de Deus por nós, como que Ele nos amou, dando apenas um único filho, ou melhor, dando o único filho que Ele tinha, apenas esse,
que Ele tinha, Ele deu por mim e por você. Hoje é Santa Ceia e a gente não pode deixar de fazer também uma reflexão nessa libertação que nós tivemos na nossa vida por intermédio de Cristo Jesus. Porque a nossa condição era uma condição de pecado, era uma condição de condenação, era uma condição de separação de Deus. Era dessa forma que nós estávamos. E estão até hoje aqueles que não recebem Jesus Cristo, aquele que somente Ele pode libertar. As pessoas ainda estão separadas de Deus, afastadas de Deus pelo pecado, pela vida de iniquidade. Esta vida que leva a pessoa a separar-se de Deus. Porque Deus, nós sabemos que Ele não pode ser Pai daquele que vive pecando e não quer se arrepender. Amém, amados? Então, nós fomos libertos do reino, do império das trevas, da escuridão, e fomos transportados para o reino de Deus, para o reino que Deus deu a Jesus Cristo. Nós precisamos de ter essa fé. O irmão estava falando aqui agora há pouco sobre essa fé, que é crer no que não vê. E nós já sabemos pela Bíblia Sagrada que Jesus já veio e fez o que Paulo estava relatando aqui. Agora cabe a nós, que já convertemos, que já aceitamos ao Senhor, continuarmos andando neste caminho de libertação, no caminho da salvação, naquele caminho que somente Ele conduz ao Pai, porque Jesus disse que Ele era o caminho. Quantas pessoas vieram antes de Jesus, dando-se como pessoas que eram o caminho da verdade, ou pessoas que tinham a verdade, que tinham a libertação, mas todos que foram antes de Jesus e atribuíram a si mesmos essa libertação foram mentirosos, para que somente Deus fosse verdadeiro. A Bíblia fala que seja todo homem mentiroso e somente Deus verdadeiro. Então, se a gente quer a verdade para a nossa vida, nós temos que aceitar essa libertação, nós temos que andar em estado de libertação, em estado, amados, de vida mudada, de vida transformada, de pessoas as quais as outras pessoas olharão para nós e falarão: essa pessoa ou essas pessoas eram pessoas que andavam em trevas, pessoas que mexiam com drogas, que se prostituíam, que traficavam ou que cometiam todo tipo de pecado, e hoje elas andam na presença do Senhor. É isso que a gente tem que ter no nosso coração. Essa é a mensagem de Deus para nós nesta noite. Nós fomos separados do mundo quando nós aceitamos Jesus Cristo, porque o poder dele fez isso vir sobre a nossa vida, no qual temos a remissão dos pecados. A redenção, meus amados, é a salvação. Foi o preço que Deus pagou enviando Jesus Cristo ao mundo. Que preço? Um preço de sangue, um preço de cruz, um preço de morte, e uma morte violenta, como nós já sabemos, relatada pela Bíblia Sagrada. Então, Ele nos deu a redenção e o perdão dos pecados. Nós não podemos deixar também de entender isso, que o Senhor nos perdoou, que nós fomos remidos, que nós fomos lavados, que nós fomos santificados, que nós fomos purificados pelo sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro. Hoje é um dia, um memorial, é a Santa Ceia, de nós refletirmos sobre esta cruz que estava sobre Jesus, uma cruz que Ele foi nela pregado por mim e por todos nós. Nós temos que meditar, porque às vezes nós não passamos nem um terço ou nada comparável ao que Jesus passou, e a gente já começa a sentir o peso e achar que está demais. Às vezes nós temos esse costume, mas não, amados, nós não podemos perder a visão da cruz. A cruz é o principal da Bíblia Sagrada. A mensagem principal é a cruz de Cristo. O cristão que não olha para a cruz, não olha para o que Cristo passou na cruz, com certeza ele está sujeito a afastar-se do caminho da salvação. Então olhe para Jesus. Não deixe de entender o efeito da pessoa de Jesus Cristo, porque é Ele que te sustenta, é Ele que te mantém, é Ele que te dá força, é o poder dele que te guarda e te livra do maligno, para que o maligno não te toque de forma fatal e venha acabar com a sua vida. Quando você vem para a igreja, quando nós vimos para a igreja, o Senhor nos protege para que
prática. Por que o diabo está usando uma linguagem, uma figura de linguagem? Por que o diabo não faz o que quer com a vida do cristão? Ele faz o que Deus permite. Amém, amados? Porque nós não estamos isentos de problemas, e Jesus falou isso, como ele também veio ao mundo e foi humilhado por nós e não ficou isento dos problemas. Foi a maior demonstração para nós. O homem que nós devemos olhar para ele e imitá-lo, e ter nele como alvo da nossa imitação, digno de toda imitação. Não podemos olhar apenas para homens que são de Deus. Temos que olhar para Deus na pessoa de Cristo Jesus, porque é Ele que nos alimenta e que nos fortalece. É Ele que mantém de pé. Por que algumas pessoas não se desviam? Porque olham para Jesus. Porque quando estão passando problemas, dificuldades, clamam a Jesus. E Jesus vai e alivia a vida daquela pessoa. E ela vai a cada dia se relacionando com esse Cristo que libertou ela. E ela vai envolvendo, ela vai entendendo que não pode desviar dele e não pode separar-se dele. Por quê? Porque senão não há salvação, não há proteção. Amém, amados? Porque a Bíblia não fala, a partir do momento que a gente começa a pecar, sabendo que estamos pecando e continuamos pecando, nem Ele pode nos salvar. Amém? Então nós temos que andar no caminho de libertação e de remissão de pecados, de perdão de pecados. Este verso 15 é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito de toda a criação. E ele é a imagem de Deus. Ou seja, ele é o princípio de toda a criação. Em Jesus Cristo tudo foi criado. É o poder de Cristo. Ele é também Criador. Ele estava com o Pai criando o mundo. O mundo que nós conhecemos e o mundo invisível. As criações do céu. A Bíblia fala aqui que tudo foi criado por Ele e para Ele. Céus, terra, as invisíveis, as coisas que são invisíveis e visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, ou seja, os anjos foram criados, que existem, os arcanjos foram criados por Jesus Cristo. Toda a criação que existe nos céus e na terra foram criadas por Jesus Cristo. Olha o poder que Ele tem. Tudo foi por meio dele. Nada que o Pai fez sem Ele. O Pai estava com Ele e Ele com o Pai, criando todas as coisas que nós vemos e as que nós não vemos, as visíveis e as invisíveis. É por isso, porque tudo foi criado por Ele e por meio dele, que o diabo não pode te tocar. Porque Jesus não criou demônios, Ele criou anjos. Os anjos que desobedeceram, que decaíram do céu, da sua posição, e se transformaram em demônios, se transformaram pela pecaminosidade, pelo pecado, pelo ser, por Satanás que influenciou eles, e eles foram expulsos da presença de Deus. Eles foram criados por Deus, não para pecar, não para desobedecer, mas como eles desobedeceram, eles se tornaram criaturas isentas de Deus. Então, toda pessoa, tudo foi criado por Deus, embora nem tudo obedeça a Deus. E os que desobedecem são punidos por Deus, como os anjos, porque a Bíblia fala que todos os principados e potestades foram criados por Ele. Mas quando desobedeceram, se apartaram dele para outro reino, para o império das trevas. E todas as pessoas também hoje que não obedecem ao Senhor, elas passam a ser controladas pelo império das trevas, não pelo império de Cristo. É aí que está a questão. E Deus não vai mudar isso até o dia que Jesus vir buscar a igreja. Até esse tempo, Ele deixa para o homem o direito de escolha, se o homem quer obedecer ou desobedecer, se o homem e a mulher querem andar em seus caminhos ou não. Ele deixa isso à mercê de qualquer pessoa. Então nós temos que entender isso. Se Ele criou todas as coisas, Ele não foi criado, Ele tem que ser Senhor, Ele tem que ser obedecido, embora nem todos obedecem a Ele, como nós sabemos. E os que não obedecem a Ele, nós sabemos que serão destruídos. Estão reservados para essas criaturas a destruição eterna. Nós sabemos disso, a perdição eterna, porque não obedecem ao Senhor. Mas para os
aos que obedecem ao Senhor está reservado a glória eterna, o céu eterno, a salvação eterna, a isenção dos problemas eternos. Porque quando fala de reino de Deus, fala do domínio que Deus tem, tanto no mundo agora como no porvir. Então, se tem alguma pessoa hoje no reino de Deus, isso é sinal que ela vai estar também no reino porvir, sobre as bênçãos de Deus e os benefícios de Deus, tanto nesta terra quanto no mundo porvir. Nós temos que entender isso. As coisas não vão acontecer lá, já começa a acontecer aqui. As bênçãos já estão aqui, lá vai ser uma consequência daqui. Nós temos que entender. Ninguém vai para lá se aqui não aceitar, se aqui não se submeter ao seu reino. Porque Jesus disse que o reino dele já estava como está entre nós. Então o reino não vai começar, já começou há muito tempo, desde quando Jesus Cristo veio ao mundo, começou o reino de Deus. E nós temos que entender a qual império, a qual reino nós pertencemos. Nós pertencemos ao reino do Filho do amor de Deus, ao qual Deus entregou todas as coisas. Amém? Amém. Verso 17: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, existe e continua existindo na pessoa de Cristo. Verso 18: Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio e o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Observe bem esta palavra que diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Jesus Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado por Deus e não morrer mais. Antes dele, todos que ressuscitaram morreram. Ele ressuscitou para a eternidade. Por isso que ele é o príncipe, ele é o líder dentre todos os mortos. É isso que quer dizer essa palavra. E a esse Cristo que nós servimos, que ressuscitou para nunca mais morrer. E na sua ressurreição ele venceu a morte. Por isso que ele pode também te salvar, te libertar, e tem esse poder, porque ele venceu a morte. Amém, amados? É por isso que quando morre um cristão, a gente entristece, porque a gente ama o irmão, ou amava o irmão muito, e o irmão partiu, mas há uma alegria no nosso coração, porque nós sabemos que o irmão está num lugar melhor do que nós. Ele está na glória, ele já alcançou o alvo maior, que é a glória de Deus. Por isso que nós não devemos nos entristecer muito quando morre alguém. Amém, amados, no meio de Cristo. Nós devemos ser consolados. Por quê? Porque ele foi salvo, porque já foi certificado a sua salvação, já foi carimbado o seu passaporte, ele já foi transferido definitivamente para o reino do Senhor. Então nós temos que ter esse entendimento, porque senão nós andaremos com medo da morte, né? Nos preparando, traumatizados, né? Não, a morte para nós que somos cristãos, ela não é motivo somente de tristeza, ela é motivo, num certo sentido falando, de alegria. A tristeza pela pessoa que você perdeu e que não vai ver mais, e a alegria é por saber que ela está junto do Pai agora, para sempre. Amém? Esse é o alvo de todo cristão e tem que ser a eternidade com Deus. Verso 19: Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Todas as bênçãos de Deus está nele, toda a graça de Deus está nele, toda a perfeição de Deus está nele. Verso 20: E que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então Jesus Cristo, por meio da cruz, ele reconciliou e fez as pazes de tudo que estava na terra e também nos céus, para com Deus. Naquela cruz onde ele suportou o quê? A cruz era instrumento de suplício, de tortura física longa e intensa, lugar onde eram condenadas as pessoas que cometiam delito contra Roma, instrumento de sacrifício, instrumento de punição, instrumento, meus amados, onde Jesus Cristo foi nele exposto à vergonha e à morte por mim e por você. Entenda isso. E nós também, por que nós temos que entender esse significado da cruz?
para que nós não achemos que a nossa cruz está pesada demais. A vergonha que ele suportou, a humilhação que ele suportou, aquela morte que ele suportou, ninguém poderia ter suportado. E ele não reclamou, ele não murmurou, ele ainda orou por aqueles que o crucificaram. Então, amados, por que nós não podemos nos entristecer ao ponto de deixarmos com que a tristeza pare a nossa vida com Cristo? Porque ele não parou, ele foi até a cruz. Momentos antes da cruz ele falou: Senhor, se puderes, afasta de mim esse cálice. O cálice seria a condenação, aquela crucificação, mas todavia seja feita a tua vontade. Olha só a submissão. Será que nós temos capacidade de falar isso? Senhor, esse problema está grande para mim, e eu estou sentindo que eu vou ter que passar por ele. Se eu puder, afasta de mim esse problema, mas caso contrário, ajude-me a passar por ele, porque eu sei que o Senhor é Deus. Eu sou pequeno, eu sou fraco, mas o Senhor é o meu Deus, e o meu Deus é forte. Entenda isso, amados. Ninguém passa pelo vale, pelas dificuldades da vida sozinho. Amém? Nós não estamos sozinhos. Nós só estamos sozinhos se nós desobedecermos ao Senhor e afastarmos do caminho e a criar uma vida particular para nós e excluirmos Jesus. Aí nós estamos sozinhos. Mas se nós continuarmos andando com Jesus, nós estamos andando no caminho da proteção. Glória a Deus. No caminho aonde, quando nós não pudermos suportar algo, Ele vai nos livrar. Todo sofrimento que nós suportamos é porque Cristo permite. Aqueles que andam com o Senhor. Quando a pessoa não está aguentando mais, Ele entra em cena. E aí Ele vai estar tomando o problema daquela pessoa para Ele. Porque Ele é Senhor de tudo e de todos. Então, não se sinta uma pessoa assim, agredida por algumas coisas que têm acontecido, muito sofrida, ou está sendo torturada psicologicamente, porque Jesus foi torturado psicologicamente e fisicamente e moralmente. Não teve nenhuma janela para ele olhar. Para todos os lados que ele olhava, ele só via sofrimento, cruz e sangue. Então saiba disso. O seu sofrimento, o nosso sofrimento, ele pode até durar, mas ele vai passar. Esta vida aqui na terra, a Bíblia fala que ela é uma vida passageira. Então nós temos que entender isso e saber que depois da passagem por esta terra, para aqueles que creem e que vencem pela fé, tem a salvação eterna. Você não mais vai saber nem que você viveu neste mundo. Quando você piscar o olho, você estará na glória. As coisas passadas vão ser todas esquecidas e ninguém vai se lembrar mais de nada, porque lá todas as coisas serão absolutamente novas. Amém, amados? Estou usando aqui uma forma para você entender. Você lá no céu, na glória, você não vai ficar olhando para trás, você não vai ficar pensando nas coisas que na terra aconteceram. Você não vai ficar com os sentimentos que você se apegava a eles, que te atrapalharam, com as suas aflições. Lá não vai haver choro, lá não vai haver perseguição, lá não vai haver sofrimento. Lá é lugar de vitória eterna e para sempre. E só os vitoriosos que vencem pela fé entrarão no reino de Deus. Amém? Versículo de número 21. E a vós outros, preste atenção, também que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, quer dizer, através da morte, o corpo dele, o sofrimento dele, ele nos fez amizade, ele fez amizade de nós para com Deus, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, de que forma? Santos, inculpáveis, irrepreensíveis, sem falta, se é que permaneceis na fé. Aí coloca essa condição: se é que vocês estão permanecendo na fé. Amém? Continuando: alicerçados firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Então, em algumas versões está assim: o Evangelho está sendo pregado, estava sendo aí, e é mais correto. Então, nós não podemos nos afastar dessa esperança do Evangelho.
Porque nós éramos inimigos, agora nós somos amigos. Você quer melhor amigo, meu amado, que o Senhor? Você quer uma amizade melhor? Enquanto você dorme, Deus te guarda. Você levanta, Deus te guarda. Você cai, Deus te levanta. Você chora, Ele te consola. Você está alegre, Ele é com você. Você está triste, Ele é com você. Porque Ele é fiel para sempre e não pode negar a si mesmo. Esse amigo não é um amigo que vai falhar. Ele é infalível. É por isso que nós temos que nos esforçarmos para ser fiéis, sermos fiéis para com Ele, porque Ele não falha, Ele é fiel para sempre. Então, nós que estávamos distanciados, agora estamos perto, para que sermos santos e inculpáveis. Ele tirou a culpa que estava sobre nós. Agora nós somos santos, inculpáveis e sem falha, para nos apresentar assim perante Deus. Lógico, nós temos algumas boas falhas que faz parte da nossa vida terrena, mas o processo dele é de santificação daqui para a perfeição eterna para com Deus. Amém? Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios, capítulo 11, para nós, sem demora, estar passando aqui pelo período da Santa Ceia. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11. E os irmãos que ajudam, os que têm dificuldade, amém? 1 Coríntios, capítulo 11. Amém? Todos possam colocar sobre os pés nesse momento, né? Pedir os obreiros que se colocam aqui embaixo uma vez. A partir do versículo 23, preste atenção. Quem não batizou ainda, preste atenção, meu amado, porque Jesus disse que a Santa Ceia era algo que nós precisávamos de participar dela. Estou colocando com as minhas palavras. E era para que nós fizéssemos isso, anunciando que Ele morreu e ressuscitou e veio nos buscar. Então quem não ceia não está se preparando para a vida dele, porque é o ritual, é a cerimônia que nós participamos e confessamos que nós estamos esperando por Ele. É isso que significa a Santa Ceia. E também estamos sendo perdoados dos pecados. Amém? 23 em diante está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por que há entre vós, Paulo falando para a igreja de Corinto, muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados somos, disciplinados somos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então presta atenção. Paulo disse que qualquer pessoa que ceiar, como a igreja de Corinto estava fazendo, na hora da Santa Ceia, eles estavam fazendo como se fosse uma refeição, e alguns comiam e outros não. Quer dizer, a Santa Ceia, ela simboliza a nossa união com o corpo de Cristo, perdão dos pecados individuais da igreja, a comunhão. Então eles não estavam ceando para a edificação, e sim para a destruição. Então Paulo deixa esse alerta, que nós devemos ceiar com o verdadeiro sentido da ceia, por causa dessa cerimônia, ela foi comprada, ela foi instituída com preço de sangue. Ela foi uma cerimônia, um ritual que o Senhor deixou para nós, talvez seja o mais importante da igreja, se assim eu posso dizer. Então, batizar e ceiar não são mandamentos qualquer,
São mandamentos diretamente ligados à salvação. Amém? E ele disse que nós temos que examinar nós mesmos. Por quê? É oração. Você pega o pão, pega o cálice, nós vamos orar. Cada um vai ter que fazer a sua oração. A oração da última Santa Ceia para cá, todos nós pecamos. Nós vamos fazer oração para que ele venha nos perdoar. E aí depois de perdoar, nós vamos tomar o pão e tomar o cálice. Amém? Porque ele disse, ó, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele não falou, examine-se. Se você tiver pecado, não coma e beba. Não. Ele disse para examinar e depois comer e beber. Porque ele te perdoa. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém? Então é para comer e beber. Não é para deixar de ceiar. Essa questão, eu estou assim, eu vou deixar de ceiar. Não sei se você está no pecado, não quer sair dele. É diferente. Então, por isso que não pode estar na vida de pecado e quem sai também. Né? Aí diz lá, presta atenção. Verso 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes que não pousam, dormem, morrem. O fato deles estarem ceando, presta atenção, de forma errada, estava trazendo para eles doença física mesmo, fraqueza e morte física. Olha o peso de ceiar sem verdadeiramente entender que foi o que Cristo fez por nós na cruz. E é digno de toda a meditação e arrependimento. Então nós temos que entender isso aí. Essa igreja estava com pessoas doentes, fracas e morrendo. Olha a consequência. Então não pode ceiar de qualquer maneira. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados e disciplinados pelo Senhor, é para não sermos condenados com Ele. Então a Santa Ceia é o quê? Julgamento. Nós estamos sendo julgados aqui agora, para não participarmos do julgamento que vai acontecer no último dia, para a condenação daqueles que não obedeceram. Nós somos julgados agora, para não sermos condenados com o mundo. O texto falou. Então, quem participa da Santa Ceia, toma o pão, bebe o cálice, de forma digna, não vai ser condenado. A Bíblia fala isso. O texto fala a importância. O nosso julgamento é agora, é hoje, em cada Santa Ceia. Nós estamos sendo julgados e perdoados e remidos pelo Senhor. Amém? Os obreiros vão estar passando aqui e entregando o pão e o vinho. Somente os que batizaram, por favor, pegue o pão, pegue o vinho. E os que não se batizaram, que possam meditar no que foi falado. Porque você foi chamado para ser salvo de verdade. Nessa igreja aqui nós não vamos deixar ninguém sem conhecer a verdade. Não que o pastor sabe tudo, mas ele procura estar estudando, conhecendo, para te passar o melhor alimento que tem, que ele pode te dar. Para você ter convicção que a palavra de Deus, ela te dá garantia da salvação, da libertação, do livramento, da bênção do Senhor. Ela não é uma dúvida. A palavra de Deus, ela é uma palavra que não pode cair, não pode falhar. O que Deus disse, ele vai cumprir. Então nessa igreja nós temos um compromisso maior, que é de ensinar a palavra às pessoas, levar as pessoas ao arrependimento e à salvação. Então, que você possa estar nessa condição também. Amém? Aleluia. Santo, santo e bendito é o nome do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, para todos sempre. Amém. Santo, santo, bendito é o nome do Senhor. Enquanto isso, feche seus olhos e comece já a fazer a sua oração, você que está compondo comigo, pedindo perdão dos seus pecados, do que você pensou, não deveria ter pensado, do que você falou, de tudo aquilo que você sabe que é pecado. Vai agora pedir perdão, porque o que purifica está aqui para te perdoar. Amém? Aleluia. Santo, santo, santo e bendito és o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina para sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, é o momento em que estamos, ó Pai, em oração. A oração da Santa Ceia é para que tenhamos os nossos pecados perdoados. E sabemos que o Senhor nos perdoa e nos purifica de todo pecado. Porque o sangue de Cristo tem esse poder, ó Pai, de nos purificar. Meu Deus, eu peço-te perdão por tudo aquilo, ó Pai, que eu pensei dentro desse mês, ó Pai, que não foi do teu agrado, não é da tua vontade.
mais da tua vontade, daquilo, ó Pai, que eu pensei contra os meus irmãos, contra a minha família, algo em que eu me excedi, meu Deus, que o Senhor venha me perdoar. Oh, meu Deus, eu sou um homem pecador, como todos nós somos aqui. Mas a partir do momento, ó Pai, que nós estamos ceiando, nós estamos sendo limpados dos pecados, ó Pai, purificados dos pecados, para que nós não sejamos, como diz a tua palavra, condenados no mundo, ó Pai, porque a condenação e a punição que há de vir sobre o mundo, ó Pai, será uma punição e uma condenação de lago de fogo e enxofre, uma condenação terrível, ó Pai. E nós não queremos, ó Pai, estar neste lugar, por isso que estamos aqui, porque acreditamos na tua palavra, ó Deus, que todo pecado, que tudo que há em mim, como diz o salmista, que não louva ao Senhor, que possa estar sendo tirado agora. Tira de mim todo pecado, toda hipocrisia, ó Pai, toda falsidade, ó Pai, tudo aquilo que é da carne, do corpo carnal, como o apóstolo Paulo falou, a nossa carne é má, meu Deus, mas que hoje a nossa carne seja abatida, seja repreendida, ó Pai, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que tira de nós todo o pecado. Meu Deus, que a cada dia nós possamos, como servos do Senhor, sermos mais sinceros, ó Pai, e leais ao Senhor, que nós possamos, meu Deus, entender e tomar a nossa cruz e levá-la a cada dia, ó Pai, para a tua glória, e não envergonharmos da cruz, e não abrirmos mão da cruz, e não acharmos que a nossa cruz está pesada, porque o maior peso foi a de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, às vezes, ó Pai, olhamos para nós mesmos e nós entendemos, miseráveis, ó Pai, que somos. Se não fosse a tua graça, o teu perdão, nós também seríamos condenados. Mas tu, ó Pai, olhou para nós um dia com teu olhar de amor e misericórdia e viu Jesus Cristo. Por isso nós estamos ceando hoje, ó Pai, e passando por esse julgamento da remissão dos pecados. Perdoa-nos, meu Deus, de todos os pecados. Que a partir desta Santa Ceia, ó Pai, nós possamos aprender algo não novo, mas algo que nós devemos persistir nesse aprendizado. Amar mais os irmãos, ó Pai, fazermos mais a obra e falarmos menos. Mostrarmos frutos dignos de arrependimento. Que possamos, ó Pai, entender e deixar o Espírito Santo mudar em nós aquilo que tem que ser mudado e transformado. Porque somos, ó Pai, pessoas, seres, ó Pai, em processo de mudança e transformação também. Que possamos, ó Pai, sermos humildes, para que quando o Espírito Santo ou alguém falar conosco sobre algo que estamos errados, que possamos ser humildes, ó Pai, e reconhecermos e pedirmos perdão ao Senhor. Que não, ó Pai, possamos, ó Pai, achar que somos pessoas infalíveis, ou vivemos assim, com cabeça empinada. Não, meu Deus, que o nosso olhar, que a nossa palavra, que o nosso gesto, que a nossa atitude seja de misericórdia e amor. Que nós confiemos no amor e na misericórdia, para que nós possamos também, ó Pai, receber do Senhor o perdão, o amor e a misericórdia. Porque a tua palavra diz que com a medida que nós medirmos os outros, será também medida em nós e ainda acrescentada. Que tenhamos misericórdia e amor. Nós não somos melhor, não existe ninguém aqui melhor do que o outro. Todos diante dos olhos do Senhor somos iguais. Somos filhos do Senhor. Então que, ó Pai, possamos agir desta forma e crescendo mais no amor, para que pareçamos com Jesus Cristo e sejamos conhecidos como os discípulos de Cristo, que amam, que têm paciência, que produz o fruto do Espírito Santo. Assim, meu Deus, perdoa-nos de todos os pecados e que toda a condenação que estava sobre nós na última Santa Ceia para essa caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Como o pão, aquele que orou com fé e simboliza o corpo de Cristo. Antes de beber o cálice, de estender o cálice, elevar
alto para cima, dá graças a Deus. Vamos trocar o cálice com os nossos irmãos. Quando você for trocar o cálice com o seu irmão, olhe dentro dos olhos dele e fale assim: eu renovo a minha aliança com você. Amém? Renova a minha aliança com você em nome de Jesus. Eu renovo a minha aliança com você em nome de Jesus. Renova a minha aliança com você. Vamos dar graças a Deus agora e tomar o cálice. Graças te damos, ó Pai, pelo cálice da nossa salvação. Vamos passar um momento agora de agradecimento ao Senhor. Um momento um pouco mais intenso na questão de você glorificar e agradecer a Deus. Porque Ele enviou o Filho dele ao mundo para que nós pudéssemos estar aqui hoje, participando deste momento especial do Senhor. Então agora, eleve os seus pensamentos ao Senhor, dá glória a Ele, não fique com vergonha, diga para Ele que Ele é bendito, Ele é santo, Ele é grande, Ele é poderoso, exalte a Deus, porque este é o ferro do Deus adorado, vivo e que vive para sempre. Oh meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa ser exaltado.